E aí, beleza? Em 2055, uma empresa usa viagem no tempo para oferecer safari no tempo, que significa que as pessoas podem ir até a era pré-histórica para caçar dinossauros. Para evitar mudar a história, a empresa garante que os clientes fiquem numa trilha artificial para não pisarem em nada. Eles só matam dinossauros específicos que estavam prestes a morrer de causas naturais, e ninguém pode levar nada de volta. Os clientes de hoje são um homem de meia idade e sua filha, que são guiados pelo Dr. Travis e alguns funcionários da empresa. Todos usam trajes especiais para a caçada que monitoram os sinais vitais e possuem câmeras para registrar toda a experiência. Quando chegam ao local certo, Travis pede que o grupo espere pacientemente, lembrando que as armas deles só vão disparar quando ele atirar. Nesse momento, eles ouvem um rugido poderoso e o chão treme com as pisadas de um enorme dinossauro. A fera corre em direção ao grupo, derrubando árvores no caminho. Os clientes estão apavorados e querem atirar, mas Travis manda esperar até o dinossauro estar perto o suficiente. No último segundo, todos disparam juntos e a fera é rapidamente morta, afundando no pântano. Quando retornam ao presente, a gravação dessa pequena aventura é exibida em uma festa pós-caça, organizada pelo CEO da empresa, Charles. No entanto, Travis não comparece à festa e fica em seu laboratório, trabalhando na inteligência artificial da máquina chamada Tammy. Logo, ele é acompanhado por Clay, que também trabalha para o Departamento de Regulação Temporal, uma agência governamental que garante a segurança nas viagens no tempo. Charles aparece para arrastar Travis para a festa, onde ele pode impressionar os ricos com suas palavras científicas. Os clientes recebem os souvenirs da viagem, o traje e o disco com a gravação da aventura. De repente, a doutora Sônia invade a festa, borrifando todos com vinho tinto, chamando-o de sangue. A segurança vem para retirá-la, enquanto Sônia grita sobre os perigos da viagem no tempo e como a empresa está destruindo o futuro. Travis a segue e descobre que foi ela quem inventou a tecnologia de viagem no tempo, mas Charles tomou a patente com um contrato de financiamento suspeito. Sônia insiste que o safari no tempo trará consequências terríveis e não entende por que Travis apoia isso. Então ele a leva para um laboratório no zoológico. Lá, enquanto exibe um holograma de leão, explica que trabalha para Charles para estudar o DNA de animais extintos. Como eles não podem pegar amostras durante as caçadas, Travis faz uma leitura remota do DNA dos dinossauros, coletando aos poucos. Eventualmente, ele terá informações suficientes para reconstruir toda a cadeia de DNA e trazer animais extintos de volta ao mundo. Como eles caçam apenas animais que morreriam de causas naturais, Travis acredita que não estão alterando a história, mas Sônia insiste que isso só trará caos e colocará o futuro em risco. Enquanto isso, no laboratório da empresa, um funcionário distraído deixa cair os cartuchos de nitrogênio líquido congelado, que são usados como balas nas caçadas. O recipiente quebra, mas o funcionário o coloca na máquina de suprimentos, sem perceber o vazamento de nitrogênio na arma de Travis. No dia seguinte, Christian e Ted se inscrevem para uma caçada e Charles os leva ao laboratório. Travis explica a tecnologia e surpreende Charles ao dizer que tudo foi desenvolvido por Sônia. Em seguida, os clientes aprendem a usar as armas, que usam nitrogênio líquido congelado para que se dissolvam depois. É uma regra, nada pode ser deixado no passado e nada pode ser trazido para o presente. Eles devem sempre seguir o caminho, nunca sair e não mudar nada. Os clientes recebem injeções especiais e, uma vez equipados, entram na máquina e são imobilizados para que o feixe de partículas não erre nenhuma célula. As luzes começam a girar ao redor deles e em poucos segundos eles aparecem no passado. Enquanto caminham pelo caminho artificial, Ted se assusta com algo nos arbustos e tenta atirar, mas a arma ainda não funciona. O animal é apenas uma borboleta que voa para longe. Os funcionários o repreendem, lembrando que as armas estão desligadas por causa de pessoas como ele. Quando chegam ao local certo, o dinossauro aparece rapidamente, mas a arma de Travis falha e sem ela as outras armas não disparam. Marcus pega a arma de Travis e começa a consertá-la, mas precisa de um momento. Travis acende sua lanterna para atrair a atenção do dinossauro e começa a correr pelo caminho, fazendo a fera segui-lo enquanto pede que os outros se escondam. Os clientes correm enquanto o dinossauro tenta morder Travis, que cai fora de alcance no último segundo. Jenny grita também e o dinossauro quase
a alcança, mas Travis usa a lanterna de novo para afastá-lo dela. Nesse momento, Marcus termina de consertar a arma e a joga para Travis, que deixa a lanterna cair e usa a arma para matar o dinossauro com apenas alguns tiros. A lanterna rola pelo caminho e quase cai fora dele, mas Jenny a pega a tempo. Depois todos se reúnem e confirmam que nenhum protocolo foi quebrado, então podem ir embora. Ninguém percebe a pegada enlameada no caminho. De volta ao presente, os clientes estão furiosos e ameaçam processar Charles, que começa a manipulá-los com palavras bonitas. Em vez de passarem por uma caça controlada, Ted e Christian sobreviveram a uma situação realmente perigosa, o que os torna mais legais que os clientes anteriores. A dupla se acalma e aceita uma bebida. Do lado de fora, uma estranha onda de vento passa pela cidade, interrompendo a energia brevemente. Depois do trabalho, Travis vai para casa e nota que está mais quente do que o normal. Na manhã seguinte, a temperatura está ainda mais alta e as notícias reportam toneladas de peixes mortos nas praias. Cientistas descobriram que a contagem de UV também está bem alta e Travis nota que sua planta de casa floresceu de repente. A caminho do trabalho, Travis encontra uma multidão ao redor de uma parede, fascinada com uma planta que atravessou com uma força misteriosa. Momentos depois, Travis e a equipe estão levando novos clientes para o passado. Para surpresa deles, o dinossauro ainda está morto exatamente onde o deixaram. De repente, o vulcão à distância entra em erupção e todos começam a correr de volta para o portal. Travis e Jenny pulam antes que a cinza possa atingi-los. De volta ao presente, eles discutem o que aconteceu e assumem que Tammy errou o ponto de entrada por 5 minutos. Porém, Tammy garante que enviou o grupo para as coordenadas certas. Clay anuncia que as operações serão suspensas até uma investigação mais profunda. Ignorando as tentativas de Charles de manipular a situação, Clay decide que vai reportar tudo ao governo. Logo, Tammy é desligada e o laboratório inteiro é tomado por agentes. Travis está certo de que cometeram um erro na viagem anterior, mas Charles não o leva a sério. Ele sai de táxi, mas o trajeto é interrompido quando um buraco surge no meio da rua. Outro carro cai nele primeiro e o táxi tenta desviar, colidindo com mesas de um café. Felizmente, as pessoas saem do caminho a tempo. Travis também está bem, então se aproxima do buraco e descobre que foi causado por plantas de crescimento rápido. Depois, Travis vai ao prédio de Sonia, onde encontra uma porta tomada por plantas. Ao chegar no apartamento dela, ele encontra os outros moradores protestando sobre as plantas invadindo suas casas e culpando-a. Irritada, Sonia ameaça com uma arma para que saiam. Travis tenta conversar com ela, mas é ignorado. Ao sair, ele percebe o serviço de entrega de materiais de jardinagem e pega o pedido de Sonia, fingindo ser um entregador para conseguir entrar. O apartamento de Sonia está cheio de plantas, mas elas não parecem fazer nada de estranho. Sonia finalmente percebe quem ele é e diz que o estava esperando. Então o leva para o andar de cima e pede que olhe pela janela. Travis fica chocado ao ver uma espécie de onda transparente atingindo a cidade inteira, o que o faz cair de volta ao andar inferior. Sonia chama isso de onda temporal. Nesse momento, eles ouvem gritos e, ao abrir a porta, encontram um vizinho coberto de insetos que estão dominando o corredor. Travis e Sonia correm para dentro, mas também encontram insetos lá. Eles começam a subir no corpo de Sonia e ela tenta se livrar deles. Travis joga o saco de fertilizante no chão para ela ficar em cima. Em seguida, ele quebra um cano e começa a jogar água no chão para abrir um caminho pelos insetos. A água atinge os tanques de oxigênio, gerando uma faísca, então a dupla sai correndo e pula do prédio antes que os tanques explodam o apartamento inteiro. Travis e Sonia sobrevivem à queda ao aterrissarem em uma árvore enorme que não estava lá antes. Quando olham ao redor, descobrem que a cidade inteira está destruída. Sonia explica que mudar algo no passado não afeta o futuro de uma vez só. As mudanças acontecem aos poucos, como ondas. Tudo começou nessa cidade, mas logo atingirá o resto do planeta. As plantas estão mudando primeiro, depois serão os animais e, por último, os humanos. Pode ser uma alteração simples, como ganhar um olho extra, ou algo maior, como extinção. Em seguida, Travis e Sonia vão à empresa com um plano: voltar no tempo para o momento em que Christian e Ted contrataram a caça e impedir qualquer erro. Inicialmente, Clay não permite, mas Charles o convence ao lembrar que, se não resolverem isso, ambos serão responsabilizados. Tammy é
reativada e Sônia trabalha para minimizar qualquer margem de erro antes de Travis iniciar a viagem sozinho. Para sua surpresa, ele não é transportado para a era dos dinossauros, mas sim para um deserto, onde um grupo de nativos americanos quase o atropela. Travis se esquiva das patas dos cavalos deitando no chão, e quando a poeira abaixa, ele percebe que eles estavam fugindo da onda temporal. Ele atravessa o portal de volta ao presente imediatamente e alerta todos sobre a onda temporal. Mas é tarde demais. A onda atinge o laboratório, jogando todos para trás e destruindo a maioria das máquinas, além de cortar a energia. Felizmente, ninguém se machuca e eles têm um gerador de emergência. Agora, eles podem ver que plantas dominaram o laboratório inteiro e uma rápida olhada para fora revela que o mesmo aconteceu com a cidade. Sônia percebe que sua máquina não consegue pular uma onda temporal. Por isso, Travis não pôde voltar ao período Jurássico. A onda cria uma série de anéis ao redor de cada era, e eles estão fora deles. Enquanto Sônia tenta fazer uma modificação em Tammy, a equipe assiste à gravação da última caçada várias vezes, de diferentes ângulos, mas não conseguem identificar o que fizeram de errado. Horas depois, Marcus finalmente encontra o erro. Voltaram pesando 1,3 gramas a mais. Isso significa que alguém trouxe algo de volta. Isso não faz sentido, pois a máquina do tempo tem um biofiltro para detectar isso. Charles admite que desligou o filtro há muito tempo para economizar energia, já que consumia demais. Clay diz que não sabia disso, mas a reação de Charles indica que ele está mentindo. A equipe escaneia todo o equipamento, mas o resultado é negativo. O objeto deve estar nos trajes dos clientes. Após muito trabalho, Sônia finalmente encontra uma possível solução. Ela enviará Travis para um ano anterior ao erro, quando as ondas ainda não existiam. Assim, ele pode ser arremessado para o momento certo sem resistência. Esse salto consumirá quase toda sua energia, então ele terá apenas cerca de 20 segundos para corrigir o ocorrido. Para evitar desperdiçar esse tempo, primeiro eles precisam descobrir exatamente o que aconteceu. A equipe começa a se preparar para procurar os clientes. Sônia lembra que plantas e animais evoluíram de forma diferente por milhões de anos, então eles devem ficar atentos a criaturas como dinossauros evoluídos. Eles saem no meio da noite e começam a atravessar o parque, quando de repente ouvem um barulho. Um tiro rápido é disparado, mas era apenas uma criatura parecida com um camaleão que foge imediatamente. Nesse momento, eles ouvem um rugido muito alto e continuam avançando. Mais à frente no parque, encontram enormes teias de aranha e pegadas estranhas no chão. Enquanto continuam caminhando, ouvem outro rugido e de repente uma videira se enrola em Marcus, cravando vários espinhos antes de soltá-lo. Eles ouvem a criatura se aproximando, então a equipe rapidamente remove os espinhos e ajuda Marcus a andar para fugir. Marcus não sente as pernas e conclui que os espinhos injetaram alguma substância química. Uma videira também agarra a arma de Lucas, mas ele puxa e recupera. Momentos depois, são subitamente atacados por um babuíno reptiliano que pula em Lucas e o arrasta. Travis corre atrás e começa a atirar na besta, mas as balas apenas a enfurecem. O babuíno pula para atacar novamente, mas agora sua fraqueza é exposta. Travis atira e finalmente o mata. Infelizmente, o rugido chamou a atenção de mais babuínos. Então Travis e Lucas voltam correndo para o grupo. Eles começam a correr atirando nas criaturas que se aproximam, mas são muitas para lidar. Marcus mal consegue se mover e pede que o deixem para que ele possa servir de distração. Após a equipe partir, Marcus continua atirando para manter os babuínos focados nele. O veneno dos espinhos o faz alucinar e ver seus entes queridos, então ele morre com um sorriso no rosto enquanto os babuínos o devoram. Eventualmente, a equipe chega ao prédio de Ted, onde vê um pai e filho saindo de fininho para ir ao mercado. Eles estão desesperados por comida, mas logo são encontrados e atacados pelos babuínos. Travis corre para dentro e mata o primeiro babuíno com um tiro em sua fraqueza. Ele tenta atirar no segundo também, mas este se assusta e desaparece na escuridão. Depois a equipe entra no prédio de apartamentos e começa a busca, vendo plantas e refugiados em cada canto. Eles encontram Ted brigando com um vizinho por causa de uma fogueira que ele acendeu no quarto, jurando que não saiu do caminho. Eles pegam seu traje
no armário e examinam cada centímetro, mas não encontram nada. Isso significa que agora precisam encontrar Christian. Ted explica que a esposa de Christian o expulsou, então ele está morando no escritório no centro. Para enfrentar a jornada, a equipe decide roubar um carro do estacionamento do prédio. Uma criatura voa perto demais do carro, mas eles conseguem deixá-la para trás e chegam ao local de Christian. Sonia e Travis sobem para procurá-lo, enquanto Lucas e Jenny protegem o carro. A dupla sobe as escadas notando videiras venenosas por todo o lado. Há também muitos corpos. Parece que o veneno os fez enlouquecer e se matarem. De repente, um homem idoso surge e tenta atirar neles, mas está sem balas e foge. Travis então atira em uma porta para encontrar Christian, que imediatamente abre fogo. Travis e Sonia se escondem até Christian parar de atirar. Quando se aproximam, percebem que ele também está infectado. Ao perguntarem sobre o traje, Christian enlouquece e começa a correr pelo apartamento, atirando e matando um vizinho no corredor. Travis cuidadosamente se posiciona até conseguir encurralar Christian, que entra em pânico e decide se suicidar. Depois, eles vasculham o apartamento e finalmente encontram a causa de tudo. Christian pisou em uma borboleta e trouxe o corpo grudado na bota. Travis e Sonia correm de volta ao estacionamento, onde Jenny e Lucas estão atirando para manter enormes bestas voadoras afastadas. Quando a equipe sai com o carro, os animais começam a segui-los e até quebram o vidro traseiro. Jenny e Lucas aproveitam o buraco para disparar e atiram pelo teto também. Algumas criaturas caem, mas uma consegue romper o teto e arrasta Lucas para longe. A equipe começa a perder as esperanças, mas nesse momento a onda temporal atinge a área e joga o carro direto na porta da empresa. Felizmente ninguém se machuca e o trio vai até o laboratório, que está coberto de plantas e sem energia. O chão está alagado e Charles está morto na água. Sonia não pode trabalhar sem energia, mas pega o disco rígido de Tammy e avisa que ainda tem um portal em seu antigo laboratório da universidade. Travis procura seu traje nos armários e encontra Clay escondido de alguns babuínos que dormem no teto. No início, Clay se recusa a ir com a equipe, mas depois que eles saem, ele muda de ideia e tenta segui-los. Infelizmente, os babuínos o ouvem e o cercam imediatamente. Enquanto isso, o trio entra na estação de metrô e começa a caminhar pelos trilhos alagados, sem perceber a criatura que os segue. Momentos depois, eles encontram um trem descarrilado e entram para atravessá-lo. Mas a porta está trancada. Antes que possam voltar, o concreto do teto desaba e destrói o outro vagão, prendendo o trio dentro do trem. Conforme os níveis de água ao redor do trem continuam a subir, uma criatura aquática quebra uma janela e alcança Jenny, levando-a embora. Em seguida, a água começa a inundar o vagão e Sonia e Travis respiram fundo para mergulhar. Travis atira em uma janela e a criatura entra. Então Sonia nada pela janela enquanto Travis abre fogo. No entanto, sua arma fica sem balas. Então ele pega uma faca e começa a apunhalar o olho da criatura. Quando ele tenta nadar para fora também, a fera agarra suas pernas e começa a arrastá-lo para sua boca. Felizmente, o teto desaba de novo e os destroços esmagam o animal, matando-o. Travis, inconsciente, flutua até que Sonia vem resgatá-lo, levando-o à superfície para que ele possa respirar novamente. Eles se assustam ao ver a criatura aparecer, mas era só o corpo flutuando. Eles nadam para fora da estação e finalmente chegam à universidade. Lá encontram o jardim cheio de babuínos. A dupla corre para dentro e tranca todas as portas, fazendo com que os babuínos comecem a escalar o prédio para chegar às janelas. No laboratório, eles colocam Tammy para funcionar com o gerador de emergência, enquanto os babuínos continuam batendo na porta. Travis entra na máquina do tempo e Sonia o envia de volta, exatamente no momento em que a última onda atinge a cidade, transformando-a em uma criatura estranha. A manobra de arremesso funciona e Travis é rapidamente lançado de um ano para o outro, evitando as ondas antigas. Ele chega no momento em que sua equipe está em pânico e chama a atenção de Jenny para avisá-la de que o biofiltro está desligado e que ninguém deve tocar na gravação, exceto ele. Em seguida, Travis corre e desliza pelo caminho para puxar Christian
Christian de volta, bem antes de ele pisar na borboleta. Christian grita ao ver Travis desaparecer, pois a linha do tempo foi corrigida. Depois, Jenny pede para Clay ligar o biofiltro e observa a borboleta voar. Quando eles retornam ao presente, Jenny entrega a gravação para Travis e conta o que aconteceu. Travis, confuso, sai do trabalho, mostrando que a cidade está bem, como sempre. Travis chega na casa de Sonia e entrega o disco para que ela finalmente possa acabar com a empresa com provas concretas. Terminando assim O Som do Trovão, filme de ficção científica e ação de 2005. E eu espero você no próximo vídeo. Esse foi o Solucionando Filmes. Valeu, é nóis. Fui.